Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 11/11/2024, vamos para a conclusão de mais um módulo, né? Hoje nós estamos concluindo indicadores de RH. Vamos fazer aqui um feedback, né, de tudo que nós passamos. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Então, pessoal, hoje é a nossa última aula no módulo Indicadores de RH. A gente vai estar passando aqui um feedback, né, da avaliação de vocês. Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela. Aí a gente vai concluir esse módulo hoje. Amanhã a gente já começa a falar sobre comunicação empresarial. E é muito bom, né, falar sobre comunicação. A gente estudou muito sobre, né, dentro da cultura organizacional, a gente falou um pouco sobre comunicação. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, porque é muito bom, né, quando a gente fala da comunicação empresarial, porque eu já falei muitas vezes aqui para vocês que a ausência de comunicação atrapalha muitos negócios, né? E olha que atrapalha, viu, gente? Nossa, como atrapalha um negócio, né, a falta de comunicação ou a má comunicação. Então, a gente precisa saber comunicar tudo que a gente quer, tudo que a gente sente, tudo que a gente deseja, tudo que a gente almeja. Isso é muito importante, né? A boa comunicação, ela começa dentro de casa. Se dentro de casa a gente tem uma boa comunicação, as coisas fluem melhor, né? Eu conheço pessoas, casais, famílias que não têm uma boa comunicação e aí eles brigam muito, né? Porque um pega, por exemplo, uma ferramenta, coloca em outro lugar, e aí quando o outro vem pegar essa ferramenta e não encontra, e aí vira aquela confusão. Fulano, você viu isso? Fulano, você viu aquilo? Tem umas famílias que chega, cria o grupo da família para poder saber onde que tá as coisas, por conta da comunicação, da organização, né? Se comunicam ali e aí a comunicação acaba sendo uma comunicação nervosa, né? Uma comunicação onde as pessoas acabam mais brigando do que comunicando. E isso é muito ruim. Mas a boa comunicação, né, ela faz com que o nosso trabalho flua melhor, né, e a gente erre menos, né, faz com que a gente erra menos. Então essa comunicação empresarial vai abrir muito a mente de vocês nesse sentido, né? Comunicar bem, comunicar aquilo que nós queremos. É tão bom quando a gente conversa com pessoas que têm objetivos claros, né? E assim, quando a gente conversa, a pessoa sabe de onde ela veio, onde ela está e onde ela quer chegar. Então ela comunica muito bem aquilo que ela deseja ou aquilo que ela almeja. Aí tem muitas pessoas que querem, né, que aconteça alguma coisa, mas ela fica tentando fazer com que o outro adivinhe o que ela quer. Né? Isso é muito pejorativo. Eu quero que o meu marido adivinha que eu quero comer um espetinho hoje. Né? E às vezes as mocinhas às vezes têm um pouco de dificuldade de falar, olha, marido, traz o espetinho para mim comer hoje, traz uma pizza. Aí às vezes ela fala assim, eu tô com vontade de comer alguma coisa. Aí o marido fala assim, o que que você quer comer? Não sei. Você não sabe o que que eu quero comer? Como assim? Você é casado comigo há mais de 20 anos e não sabe o que eu quero comer? Então assim, é uma loucura, né? Aí ela quer comer uma coisa gostosa, mas não sabe o que que quer comer. E aí a gente fica doidinho, né? Fica assim meio... A gente fica meio zoró, assim, sem saber. Mas aí, no final, dá tudo certo, né? A gente dá uma volta na rua, passa na frente de uns 10 comércios, de repente, pã, aí ela, é isso que eu quero comer, e aí vai lá e come, e fica tudo em paz. Mas a boa comunicação, ela é muito importante. Não, olha, eu quero que você faça isso para mim. Né? Às vezes, a esposa precisa um favor do esposo, né? E aí ela precisa que ele faça aquilo para ela, mas ela não pede, ou ela não transmite aquilo como ela quer que seja feito. E aí ele faz e não faz como ela quer e ela fica chateada com ele. Mas aí ela não pediu como ela queria que fosse feito. Ah, marido, me ajuda aí, limpa a casa para mim.
Aí o marido passa o pano no meio da casa, às vezes nem passa o pano, só passa uma vassoura. E aí a esposa chega, dá uma olhada debaixo do armário e fala: você não limpou aqui, você não limpou ali, você não limpou lá. Opa, peraí, você não me falou que eu tinha que limpar isso, você só pediu para me fazer uma limpeza na casa aqui. Então eu fiz do meu jeito, porque você não me disse como eu deveria fazer. Então, ou seja, faltou a comunicação. E aí eu não faço como ela quer, e aí ela fica chateada comigo porque eu não fiz. Entende como que a má comunicação atrapalha? E eu estou falando desses exemplos aqui porque é o que nós convivemos todos os dias. Acredito eu que todos vocês passam por isso. Né? Acredito que vocês não são muito diferentes de mim, da minha família e das pessoas que eu conheço que vivem ao meu redor. Né? Então a gente passa por isso, né? Por essas dificuldades. Então, às vezes a má comunicação, né, faz com que a gente faça algo e não faça conforme o desejo, né, do cônjuge ou o desejo da pessoa que está pedindo, e aí fica aquela frustração. Na empresa não é diferente. A boa comunicação, ela precisa estar presente em todos os lugares. Ela precisa estar presente em todos os departamentos da empresa. Já imagina só, se a gente não tem uma boa comunicação e a gente tem setores diferentes, horários diferentes, turnos diferentes, pessoas diferentes trabalhando com as mesmas máquinas, e se não houver uma boa comunicação, vocês acham que isso vai funcionar? A gente sabe que não. Vai dar problema, a máquina não vai funcionar, vai ser dados lançados errados, o sistema vai paralisar, enfim, vai ter uma série de problemas. E aí eu estou dando só uma introduzida aqui para vocês ficarem um pouco interessados aí no assunto, porque a gente começa nesse tema amanhã. Vamos voltar para indicadores de RH, e eu quero saber de vocês se ali ao fazer a avaliação, né, ao retornar a planilha, aos estudos, se vocês de repente tiveram alguma dúvida, alguma coisa que ficou assim, né, que não ficou muito legal, de repente você quer comentar também algo que você achou interessante, vocês podem ficar à vontade, tá? Mas antes de vocês comentarem, antes de vocês perguntarem, eu sei que vocês estão loucos para falar, né? A fila tá enorme, tá todo mundo levantando a mão. Calma aí só um pouquinho, tá? Respira, calma, vou dar uma oportunidade para todos vocês falarem. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam acompanhar aqui. A gente já vai responder aquela avaliação. A gente vai responder juntos aqui. Eu já coloquei um feedback lá. Eu só não encaminhei o feedback ainda porque eu quero explicar para vocês que quando eu encaminhar o feedback para vocês, muitas respostas podem estar erradas. Mas isso não significa que a resposta está errada, tá? Porque se eu coloco uma resposta no meu feedback de resposta e o meu feedback de resposta tem uma vírgula, um ponto final, um início de frase diferente, um final de frase diferente da sua resposta, pode ser que ele reconheça a sua resposta como errada. Mas nem sempre ele está errado. Aí você vai verificar, né, o feedback lá, geralmente vai a resposta certa, e aí você verifica que a sua resposta está semelhante, então não precisa preocupar. Né? Outro dia eu fiz isso aqui, eu lancei o feedback antes de falar com os alunos, e aí todo mundo ficou preocupado. Professor, eu tirei nota ruim, minhas respostas ficaram todas erradas, tá tudo em vermelho. Calma, gente, calma, não criamos pânico, não entramos em pânico, né? É porque o sistema é meio exato, exater. Então ele, de vez em quando, ele não reconhece uma vírgula, ele já vai dizer que está errado. Então não é eu que mandei ele dizer que está errado, mas ele vai lá e faz por conta própria. Ele é muito engraçadinho. Mas não se preocupa com isso não, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, Maravilha. professor.
Bom, então tá aqui a avaliação. Eu abri ela aqui. Essa foi a avaliação que eu passei para vocês. E aqui a primeira pergunta é o seguinte: o que são os indicadores de RH? Aí aqui já está, né, um feedback da resposta. São instrumentos de avaliação do real cenário de qualquer empreendimento. Contribui para a identificação de possíveis ameaças e conduzem os gestores às suas decisões de modo, né, a solucionar as falhas. Então, o que seriam os indicadores de RH? Exatamente isso. Não são instrumentos de avaliação. Se você colocou lá instrumentos de avaliação, perfeito, você já respondeu. É lógico que a gente colocou uma resposta um pouco maior, complementou um pouco mais. Porém, se você colocou instrumentos de avaliação, já está respondido aí a questão de número 1. Fluido. Aí nós temos aqui a pergunta de número 2. Como os indicadores de RH podem ajudar as organizações? Ajudam os gestores de um negócio a monitorar o desempenho de seus colaboradores, criar estratégias de desenvolvimento a fim de manter os bons resultados, ou o bom resultado, certo? Ele até veio aqui um... Eu fiz esse negócio aqui meio rápido, aí eu fiz uma breve correção. Então, ajudam, como funciona, como os instrumentos de RH podem ajudar? Ajudam os gestores de um negócio a monitorar o desempenho de seus colaboradores. Ponto. Então, se você respondeu até aqui, beleza, sua resposta já está certa. Tá bom? Aí nós temos aqui a questão de número 3. Por que monitorar os indicadores de desempenho de RH? Porque possibilitam que as empresas tenham a oportunidade de agir rapidamente quanto a episódios inesperados que podem acontecer. Então, se o indicador está me dizendo que alguma coisa está errada, o que eu tenho que fazer? Criar um plano de ação. Então, se eu tenho esse indicador para me mostrar que alguma coisa não está errada, é como lembra do termômetro medindo a febre que eu disse para vocês? Você sente que alguma coisa não está certa. Você coloca o termômetro para medir a febre, você viu que está errado, você tem que ir lá e fazer ali, criar um plano de ação para resolver esse problema. Fabiano, levantou a mão? Foi por engano? Foi por engano, professor. Então tá bom. Número 4. O que significa o absenteísmo? E por que esse indicador é tão importante para as organizações? Então, o que significa o absenteísmo? O absenteísmo corresponde à prática de se abster, ou seja, é um indicador utilizado para medir a soma de ausência por falta, atrasos ou saídas antecipadas dos funcionários durante o período de trabalho. Pronto, respondemos, né, o que é absenteísmo. Ou seja, aqui a primeira parte seria, né, o absenteísmo corresponde à prática de se abster, também já estaria respondido. A gente complementou um pouco mais aqui. Por que é tão importante? É importante porque quando o RH consegue entender a conduta de um profissional que falta e se atrasa muito, torna-se muito mais fácil evitar que esse tipo de comportamento atinja outros e se replique em todas as equipes de trabalho. Resolvemos. Então tá respondida a questão. Certo? Aqui nós temos a número 5. Descreva o que é o turnover e por que este indicador é tão importante. Então, nós temos aqui o turnover, também é conhecido como rotatividade de funcionários. Pronto. Por que é tão importante? O acompanhamento do turnover pode modificar e diminuir índices de ruídos. Afinal, graças a esse indicador, o RH consegue controlar o clima organizacional com mais atenção, analisando mais de perto os problemas internos do negócio.
Ponto. Aqui nós temos a pergunta de número 6. Custos de rotatividade. Este indicador de RH auxilia na gestão de manter as despesas de rotatividade controlada, a fim de evitar problemas. Agora responda. Gastos com desligamentos são sempre algo negativo? Ele fez uma pergunta. Em alguns momentos, torna-se melhor assumir um custo de um funcionário que afeta a imagem da empresa e prejudica toda a equipe e ambiente de trabalho do que manter tal profissional afetando o desempenho de todos ao seu redor. Então, nem sempre, quando a gente fala dentro do custo de rotatividade, aí a gente vai dizer assim, não, a gente não pode mandar ninguém embora. A gente não pode fazer nenhum desligamento, porque senão vai aumentar o custo com rotatividade. Nem sempre, tá? Às vezes é melhor você mandar o colaborador embora, resolver o problema do cara, porque se ele está causando problema para a empresa, significa que ele não quer ficar na empresa, mas ele também não quer pedir conta, e aí ele vai criando um caos dentro da empresa. Isso vai afetar outros colaboradores, então é melhor fazer o desligamento dele. Nesse caso, né, a gente pode fazer o desligamento dele, que vai ser mais importante para a empresa e menos prejudicial para a empresa do que ficar com essa pessoa dentro da empresa. Então, já viram aquele ditado que diz que um torresmo contamina toda a banha? Então, assim, um torresmo podre contamina toda a banha. Existem muitos outros ditados populares por aí, mas é mais ou menos isso mesmo. Vamos aqui para o número 7. A número 7 aqui deve ter apagado aqui. Qual é o objetivo do índice de retenção de talentos? Bom, quando a gente vai lá no índice de retenção de talentos, eu até vou voltar aqui, né, para me mostrar aqui na apostila para vocês. Vamos aqui no índice de retenção de talentos, tá? Aqui, índice de retenção de talentos. Então, o objetivo desse índice é apontar quanto a eficiência das táticas voltadas à gestão de pessoas consegue manter os profissionais indispensáveis na empresa. Nós falamos muito sobre a gestão, o índice de detenção, né, de talentos, que são aquelas pessoas que são muito importantes para que a empresa funcione. São pessoas chaves, são pessoas que têm uma capacidade muito grande de conduzir uma equipe ou de conduzir uma máquina dentro da empresa. Então, essas pessoas que têm essas qualidades, que têm essa facilidade com a máquina ou com pessoas, esse é um talento que eu preciso reter, é um talento que eu preciso segurar. E quando eu olho para o meu índice de retenção de talentos e eu vejo que está baixo, né, significa que os bons profissionais que eu tenho eu estou perdendo, o que eu preciso fazer para não perdê-los? Né? Aí há algumas hipóteses, ou até a gente citou alguns pontos, né, que a gente pode trabalhar para não perder os nossos talentos, que seria a questão do feedback, a questão de uma melhoria salarial, de um melhor cargo dentro da empresa, um plano de carreira, para a gente poder atender a necessidade desses talentos. Mas aí aqui a pergunta está dizendo o seguinte: qual é o objetivo do índice de retenção de talentos? O objetivo é apontar, aqui no caso o índice de retenção de talentos tem como objetivo apontar quanto a eficiência das táticas voltadas para a gestão de pessoa consegue manter os profissionais indispensáveis na empresa. Pronto, respondemos a questão. Já vou até colocar aqui o feedback. Vou adicionar aqui a resposta. Provavelmente eu devo ter passado em branco ou eu não salvei ela. Então tá, beleza. Agora vamos aqui. Número 8. O indicador de RH chamado também de clima organizacional, que também é conhecido como índice de satisfação de colaboradores. É um índice com inúmeras particularidades, estando ele diretamente ligado à rotina e à cultura da empresa.
Esse indicador ajuda a detectar quais problemas dentro da empresa. Então, quando a gente fala do clima organizacional, ele vai ajudar a detectar quais problemas. Então, os indicadores ajudam a detectar problemas que estejam relacionados à liderança, cotidiano, engajamento das equipes de trabalho em outros fatores. Então, os mais importantes aqui seria, relacionado às lideranças, o cotidiano e engajamento das equipes e outros fatores menos irrelevantes aí. Essa seria a nossa resposta. Aqui nós temos a número 9. Entre os indicadores que podem ajudar no dia a dia nas organizações estão a produtividade, desempenho. Eles ajudam a identificar a autonomia dos funcionários nas equipes e o impacto que cada um causa na empresa. A produtividade e desempenho consideram 3 dados indispensáveis. Quais são eles? Então nós temos o tempo, a qualidade e o custo para a empresa. Então esses 3 fatores eles são importantíssimos quando a gente fala da produtividade, dessa produtividade e desempenho. Então é o tempo, qualidade e o custo para a empresa. Certo? Estão me ouvindo? Tinha dado uma cortada, mas voltou. Maravilha. Obrigado. Por que o RH consegue determinar com indicador custos de per capita de benefício? O que o RH consegue determinar com indicador? Custo per capita de benefício. Bom, o que ele consegue determinar? O indicador, com esse indicador, o RH consegue determinar onde os investimentos em treinamentos dará mais retornos positivos. Ponto. Tá? Se você respondeu até aqui, está correta a sua resposta. Aí a gente complementou um pouco mais, fortalecendo não só os ganhos da empresa, mas também potencializando a satisfação dos colaboradores de uma área específica dentro do negócio. Certo? Então está concluído. Aqui nós temos várias respostas. Eu vou enviar o feedback para vocês. Depois eu vou enviar o feedback para vocês e vocês dão uma observada, tá? Eu creio que hoje ainda eu faço isso. Já encaminho o feedback para vocês aí. E aí você já consegue dar uma visualizada. Mas eu acredito que muita gente já estava acompanhando, porque vocês recebem isso aqui no e-mail de vocês, essas respostas. Creio que muitos já estavam aí acompanhando, as respostas. Sim, professor. Muito bem. Bom, pessoal, então, já que eu falei, né, e vocês aí querendo falar, e eu aqui, atrapalhando vocês falarem, agora eu vou encerrar aqui a minha atividade aqui para que vocês possam falar à vontade, né? Eu sei que vocês estão querendo falar, complementar, trazer experiência. Um de cada vez, gente. Não tumultuem a sala. Não, é desse jeito não. Você está conversando demais. Nossa, isso aqui tanto de mão levantada. Deixa eu ver quem vai primeiro aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. E aí, pessoal? O que vocês me dizem? Tem alguma coisa para dizer sobre esse módulo? Tá tudo bem? Conseguiu pegar belezinha? Foi bacana? Flavinha levantou a mão. Pode ficar à vontade, Flávia. Eu gostei demais desse módulo, viu? Nossa, bom demais. Eu queria acrescentar, foi uma reportagem que eu vi de um rapaz que ele relatando o que aconteceu com ele na empresa. Ele era muito bom no que fazia, recebeu uma proposta de uma empresa que ia ganhar mais, né, que ia ser muito bom para ele, e ele foi fazer um feedback o, com o supervisor dele, foi sincero, falou que a outra empresa tinha oferecido, quais as vantagens, a empresa foi e cobriu a oferta da outra, e ele continuou.
Com 6 meses que ele estava lá, depois disso, eles mandaram ele embora sem falar nada, sem mais nem menos, chamou ele lá e desligou da empresa. Ele, como se diz, ele deixou uma oportunidade, né, acreditando naquela empresa, e ele foi sincero com a empresa. E a empresa fez isso com ele. Bom, um conselho que eu dou para vocês. Se você receber uma proposta para ir para outra empresa, você vai receber uma qualificação profissional na sua carteira de trabalho, e aí a empresa que você está diz, não, vou cobrir a oferta da outra empresa para você ficar com a gente. Exija que a empresa qualifique você na sua carteira. Não só dê o aumento salarial, porque o aumento salarial ele não é tão importante quanto a qualificação profissional na sua carteira. Então, gente, leva isso para a vida de vocês. Aumento salarial não é tão importante quanto a qualificação. Por exemplo, você trabalha de supervisor, mas você está contratado como coordenador. Você é um supervisor, mas está contratado como coordenador. Aí a empresa te oferece um aumento para você continuar fazendo o mesmo serviço de coordenador sem passar para supervisor. Não aceite isso, tá? Se você receber uma proposta para ser supervisor em outro lugar e você vai ter a qualificação, vai embora. A qualificação é mais importante do que o salário. Porque uma vez que você está qualificado na carteira como supervisor, como gerente, como diretor, você passa a ter um nível profissional na sua carteira muito elevado para que você possa conseguir oportunidades em qualquer lugar que você for. Então, atente-se para isso. O salário é bom? É importante? Sim, mas a qualificação na carteira é mais importante do que o salário. Tá? Não se esqueçam disso. Leve isso para a vida de vocês. Aí se a empresa qualificou você, você era coordenador, você passou para supervisor e ela te mandou embora, tchau, você já é supervisor. Então a facilidade para você conseguir serviço em outro lugar é muito grande, porque quando você é um supervisor, você já é um especialista na área. Então, as empresas que você enviar o seu currículo vai ter uma visão diferenciada de você. Bom, então a qualificação é importante. Pode falar, Flávia. Mas acho que nesse caso, ele, pelo que ele relatou, ele se sentiu traído, assim, que ele foi sincero com a empresa, né, no momento, e a empresa fazer aquilo com ele, né? Mas será que ele recebeu a qualificação na carteira ou só o aumento salarial? Isso aí eu não sei, ele não relatou isso. Bom seria, se ele tivesse, eu acredito que ele se sentiu traído porque ele não recebeu a qualificação na carteira. Ele só recebeu o aumento salarial e depois ele foi mandado embora sem a qualificação, porque a dor dele não foi perder o salário, foi perder a qualificação. Isso é doído. Verdade, é verdade. Dói muito. Seu Divino, pode falar, seu Divino. Opa, boa noite. Boa noite. A questão dessa matéria foi muito boa, né? Nós que entrando nesse curso sem, como se diz, leigo nos assuntos, e essa matéria foi boa para clarear a nossa cabeça, né? Tipo assim, o que é o turnover, o que é o absenteísmo, e uma coisa que a gente pode usar pro resto da vida, né? E a empresa que a gente vai trabalhando nessa área do RH. Muito bem, seu Divino. Mais alguém deseja compartilhar algo? Letícia, pode falar. Letícia Cardoso. Professor, é assim, ó. Esses indicadores, quis dizer, eu entendi que as ferramentas que a gente vai utilizar para quando a gente for exercer essa função. Igual a gente fez outro curso de assistente de RH, não sei se todos fizeram, mas foi como se fosse uma introdução, a gente aprendeu o comecinho, e aí agora a gente já tem as ferramentas para a gente desenvolver o nosso trabalho. Muito bem, Letícia.
é uma continuação, né? A gente fez uma introdução lá atrás e agora a gente já entrou para as ferramentas e vai só evoluindo, né? Cada vez mais vocês vão conhecendo melhor, né, os setores aí de RH. Muito bom. E aí, quem ainda não fez, eu acredito eu que deu uma queda aqui. Quem ainda não fez o auxiliar de RH, depois é importante voltar lá e fazer. Porque vai falar muita coisa interessante lá também. Importante, né? Vocês que ainda não fizeram, depois façam, porque também é muito importante. Mais alguém deseja falar? Fale, Cristiane. Professor, Fala. eu também gostei muito desse, principalmente a parte dos indicadores, porque abrangeu bastante sobre esse assunto. Eu estava até lendo uma reportagem a respeito de empresas que têm cada vez mais usado indicadores para trazer pessoas na parte social. Eles têm usado indicadores próprios para conseguir cadastrar pessoas, seja portadores de alguma deficiência, seja uma pessoa negra, seja algum tipo de serviço social que a empresa deve fazer, e tem usado bastante indicadores específicos para isso. Eu achei muito interessante, porque eu não imaginava que estava sendo tão abrangente assim. Então, é muito bom. Eu acho que evolui cada vez mais dentro da empresa, independente de qual setor seja, de qual ramo que a empresa escolha trabalhar, né, o produto que ela escolhe vender, mas independente disso, o indicador de qualidade, juntamente, está diretamente ligado com um clima organizacional, né, para você ter uma empresa realmente que olhe para o futuro, pela diversidade, sabe? Ah, pelas pessoas de mais idade, que eu acho que devia ter também um olhar atento àquelas pessoas mais experientes na empresa, deveria acolher mais também essas pessoas. Então, eu acho que está sendo muito, assim, foi uma experiência muito boa mesmo, assim. Foi um novo aprendizado. Muito bem, Cristiane, que bom. Interessante que se você lesse essa matéria há uns 3 meses atrás, provavelmente você nem leria, né? Porque você nunca tinha ouvido Não, falar de aham, indicadores e tal, nem ia ler, nem ia dar moral para aquilo. Mas não, olha que coisa não ia boa. dar a mínima atenção. Então veja o quanto é Oh, importante. O quanto é importante, né, gente, conhecimento. Que bom, parabéns. Muito bom, fico é feliz muito bom mesmo. de ver vocês crescendo assim, vocês evoluindo, vocês buscando conhecimentos, lendo sobre o assunto. Isso é muito bom. A gente sabe que vocês têm um futuro brilhante aí pela frente. Vai dar muito certo. Parabéns. Amém. Obrigada, professor. Amém. Mais alguém deseja compartilhar experiências? Minha internet está dando uma oscilada aqui, gente. Boa noite. Boa noite, Valéria. Queria elogiar a Cristiane. Ela chega assim caladinha, mas quando é pra ela solta um trem assim muito interessante. Gosto muito da fala dela. E queria elogiar também o professor mais uma vez, enaltecer seu trabalho, porque assim, eu jamais imaginava o que seria que existia indicadores. E eu particularmente, que trabalho em empresa pequena, então não tem muito dessas divisões, indicadores. Então, para mim, foi muito, muito rica esse módulo. Muito obrigada, professor. Valeu, Valéria. Muito obrigado. Suas palavras
nos faz acreditar ainda mais, né, que a gente pode alcançar conhecimento, pode alcançar coisas maravilhosas, né, que se nós acreditarmos nisso, se a gente partir para cima, se a gente correr atrás, eu fico muito feliz, né, com suas palavras, e eu confesso que isso alegra a minha alma, né, faz com que a gente se esforce cada dia mais para trazer conhecimento para vocês. E a gente vê que o resultado é satisfatório quando eu olho para vocês empolgados, né, aprendendo, pesquisando sobre o assunto, né, vocês vêm aqui e comentam, ô professor, eu li numa revista, eu vi numa reportagem. Gente, isso é bacana demais, isso é maravilhoso. Isso é muito bom quando vocês envolvem assim com a matéria. Parabéns, vocês estão de parabéns, vocês é uma turma excepcional. Mais alguém deseja compartilhar algo sobre o módulo, né? Alguma informação legal? Elisângela, pode falar. Aproveitando o gancho da Valéria aí sobre pequenas empresas, como que faz, professor, se no caso de pequenas empresas, empresas familiares que não têm sistemas de informação, não têm sistemas que gerencia, né, faz gerenciamentos automatizados, no caso, né, como que ela poderia, aliás, qual que é o primeiro passo para ela sair disso, para ter um indicador ou para buscar melhoria? O que que ela faria? Qual que seria assim o primeiro passo para melhorar a Então, gestão de comércio? quando a gente olha para uma empresa familiar, uma empresa pequena, a gente tem que entender o seguinte: quais são as necessidades, né, dos indicadores nessa empresa? Quais são os indicadores que seriam legais para essa empresa? A gente precisa conhecer ela, porque nem as empresas são diferentes, né? A cultura organizacional é diferente. Aí a gente precisa conhecer o negócio para a gente entender o negócio, para a gente implementar alguns indicadores para melhorar esse negócio. Aí depende o segmento, né? Como que funciona, quais são as demandas existentes dentro do negócio. E geralmente empresas pequenas, aí a gente vai ter que entender assim, por mais que a empresa seja pequena, qual é o lucro dessa empresa, o que, que ela trabalha, né? O que, que ela vende. De repente ela é um comércio, né? Um supermercado, vamos citar só um exemplo. É um supermercado. E aí ali naquele supermercado existem algumas demandas. O que, que acontece? Eu já observei que em supermercado perde muita verdura. Não sei se vocês observaram nisso. Mas supermercado de família, né? Supermercado que não é tão grande. E a gente vê ali a perca muito grande de verdura. Aí a gente poderia criar um indicador relacionado a perdas, né? O que, que a gente pode fazer para resolver esse problema? O que, que nós estamos perdendo? Por que nós estamos perdendo? Né? A gente poderia criar um indicador, né, para a gente poder administrar melhor essa questão das verduras, para a gente não ter perda. A gente pode criar indicadores para a gente administrar a questão de data de validade dos produtos. Isso para empresa pequena, né? Porque as empresas grandes geralmente têm um sistema e o próprio sistema já vai. O sistema é muito, muito bom, um sistema que às vezes a empresa pequena não tem condição de pagar. E aí o próprio sistema já vai identificando os produtos, né, as datas de validade, a gente já vai fazendo a remoção dos produtos. Já a empresa pequena, às vezes, não tem um sistema e tem que fazer isso tudo manual e é muito difícil. Então, a gente poderia criar uma planilha ou a gente poderia criar algum indicador dentro desses setores para poder amenizar essas perdas. Tailândia, quer fazer uma pergunta? Professor, tem um supermercado aqui em Rio Verde, ele vende bastante coisas vencidas, né? Toda vez que eu vou lá, tem muitos mesmo, biscoito, bolacha, pão. E eles não tiram da prateleira, parece que eles vendem, né? E aí a gente poderia criar um indicador para resolver esses problemas. Isso é um problema sério, gente. Entendeu? Então a gente poderia criar um indicador dentro desse comércio. Aí existem outras empresas também, aí a gente teria que conhecer um pouco, né, da cultura da empresa, como que essa empresa funciona, para a gente ver quais seriam os indicadores
legais para essa empresa. Mas toda empresa tem como colocar os indicadores, né? A gente tem que verificar as demandas existentes para a gente poder colocar os indicadores, né, que são necessários para resolver esses problemas. A questão dos produtos, né, tem alguns supermercados, o supermercado Reis em Rio Verde, ele faz isso. Eles têm a prateleira dos produtos a vencer. Então eles têm um local onde eles colocam os produtos que está próximo de vencer. E aí eles vendem a um preço muito em conta, ou assim, bem mais barato. Então o produto vai vencer daqui uma semana. Por exemplo, uma bolacha passatempo, que custa em média R$3. Aí quando ela está para vencer daqui uma semana, eles vendem ela lá a R$2, R$1,70, R$1,50, entenderam? Então isso faz com que esses produtos saiam antes de vencerem. Porque produto, uma vez que ele esteja vencido, ele tem que ser retirado da prateleira. Porque se a fiscalização pega um produto vencido na prateleira, o supermercado vai ser multado, certo? Então não pode ter produtos vencidos. Então a empresa tem que criar um método para se desfazer desses produtos antes que eles vençam. Isso é complicado, Gente, eu sou muito cauteloso com o produto. Eu costumo verificar, olhar a data de validade. Tudo que eu vou comprar, eu vou lá e olho a data de validade. Eu sou muito cauteloso com essa questão de produtos vencidos. Porque pode acontecer, viu, gente? Pode acontecer. Tem supermercado que não é organizado. E aí você pode comprar um produto vencido. E é complicado, tá, gente? Observem bastante isso. Se o produto não tiver vencido até uns 15 dias, né, se não for lácteos, produtos lácteos, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Extratos, esses produtos industrializados, todos eles você tem que tomar um certo cuidado, porque são produtos que já têm conservantes fortíssimos. E aí o negócio ainda está vencido, imagina o que não vira, né? O negócio começa a levedar, vira cerveja. Misericórdia. Agora ia ter gente tomando extrato de tomate pensando que é cerveja e achando bom. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Eu consegui responder sua pergunta, Elisângela? Conseguiu sim. Aí, no caso, só mais uma dúvida a esse assunto. Seria mais interessante. E o que você acha? Elisângela, eu perdi toda a sua fala. Meu computador deu uma travada e eu não consegui ouvir você. Você pode repetir, por gentileza? Repetir. A empresa pequena que a gente estava falando, que não tem sistema de gestão nenhum, o que o senhor acha que seria mais eficiente de início, assim, só para dar aquele pontapé inicial? Seria contratar uma empresa terceirizada ou delegar umas pessoas para fazer um curso, pagar um curso, um treinamento para elas, por exemplo? Aí a gente tem que avaliar a questão do custo-benefício. O que seria interessante? Eu tenho que avaliar o custo, quanto eu vou pagar para uma empresa terceirizada fazer isso para mim, e quanto eu vou pagar para uma pessoa aprender para fazer isso para mim. Qual é o tempo que vai levar? O que fica mais benéfico para a minha empresa? Então eu tenho que analisar essas questões, custo-benefício. A gente faz cotações e orçamentos. O que ficar melhor na questão do custo-benefício é o que você vai fazer, certo? Então, professor, tem que fazer com a empresa terceirizada, ou tem que pegar uma pessoa, colocar para treinar para fazer. Bom, depende do custo-benefício, né? Quais são os benefícios que uma empresa terceirizada vai trazer para você? Ela vai fazer o serviço rápido, vai te entregar. Mas essa empresa terceirizada vai treinar uma pessoa para dar continuidade, porque o processo de indicadores, né, esse processo que a gente faz, ele é um processo para a vida toda. Não tem como eu fazer, eu vou colocar os indicadores hoje e não vou mais mexer com esse negócio. Aí vem uma empresa terceirizada, faz todo o processo, organiza tudo e eu esqueço aquele negócio, então não vai resolver. Eles vão capacitar uma pessoa, orientar uma pessoa para fazer ali a alimentação das planilhas, de repente é um software. De repente eu vou implementar um software, eu vou comprar um software para minha empresa
vou colocar uma pessoa para aprender a alimentar, automaticamente eu vou ter os resultados. Então, qual que seria mais benéfico? Aí a gente tem que analisar a questão dos custos, né, a questão de como isso vai trazer benefício para a empresa a curto e longo prazo. Agora, seria mais interessante eu treinar uma pessoa, né, quanto ficaria esse treinamento? Essa pessoa, depois de treinada, será que ela vai continuar comigo? Será que ela vai embora? Então, assim, tem que analisar bastante para tomar a decisão. E aí, de repente, várias pessoas vão tomar decisões diferentes. De repente, você vai olhar e você vai falar assim, não, eu acho melhor contratar uma terceirizada, colocar uma pessoa aqui para aprender a fazer os lançamentos e encerro com isso. Outro vai dizer, não, eu acho melhor, né, dar o treinamento para uma pessoa, para ela mesma aprender a fazer e fazer aqui para a gente. Aí vai, né, de cada gestor e analisa o custo-benefício e toma a decisão, certo? Se fosse Certinho, você, o que perfeito. você faria, Elisângela? Eu ia fazer um estudo primeiro para saber. Porque tem software, tem programas que são caríssimos, né? Sim, Então, exatamente. tem programas que E são assim, caríssimos, tem custo de viagem, tem tudo uma logística por trás do treinamento, não é só comprar o software, né? E aí as empresas que já prestam esse serviço estão lá prontinha, né? Então tinha que ver realmente o que vale mais a pena. e o software é um casamento, né? Você compra o software, depois você tem que dar manutenção o resto da vida. Todo ano o técnico tem que ir lá e fazer uma manutenção para você. Isso quando funciona tudo normalzinho. Quando não funciona, você tem que estar fazendo alguns reparos. E aí, cada vez que o cara vai lá, é uma grana violenta que ele leva embora. Então, realmente tem que Verdade. ser analisado. Aí depende do tamanho da empresa. Porque se for uma empresa grande, já de cara eu já falo para você, o software. Né, de cara. Agora, uma empresa pequena, ela tem que analisar, porque às vezes o software é algo que está meio além da sua capacidade. Né? Às vezes, para manter um software seria meio complicado para uma empresa pequena, porque tem um custo um pouco elevado. Mais alguém deseja compartilhar? Consegui responder essa pergunta, Elisângela? Tudo beleza? Tá sim, obrigada. Disponha. Mais alguma pergunta, comentário? Cadê as comentaristas? Os comentaristas de plantões? Bom, pessoal, então, já que vocês estão tranquilos quanto ao conteúdo, né, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Quero agradecer vocês aí pela participação. Amanhã a gente já inicia um novo módulo falando sobre comunicação empresarial. E eu acredito que vocês vão amar esse novo módulo. A gente vai conversar bastante, vocês vão conversar bastante, gente. Eu quero ouvir muito vocês. A gente vai conversar muito aqui, porque vocês vão sair daqui falando muito. Pessoal, muito obrigado. Tenham um excelente final de noite. Bom descanso para vocês. Excelente semana, né? Começando a semana aí com o pé direito. Forte abraço e até amanhã. Boa noite a todos, até amanhã. Com Deus. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.